Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 561. Cortando repetidamente. Fazia muito tempo que o quinto príncipe não tinha esse tipo de sensação em que seu corpo parecia muito vazio. Após este soco, ele ganhou uma compreensão adicional que era bastante famosa. Quando um soberano entrega o mundo, ele exige resolução e coragem infinitas. É um ato que busca a grande liberdade e libertação, para avançar livremente com valentia. O quinto príncipe podia sentir que o cultivo de sua primeira arte havia melhorado mais uma vez. Após esta batalha, ele definitivamente seria capaz de alcançar um nível totalmente novo. Pode-se dizer que este único soco contém todos os tipos de cores intrigantes. Quem seria capaz de permanecer imóvel diante do mundo inteiro? O horror contido naquele jorro de vontade intoxicaria qualquer um. Eles não se esquivariam, mesmo que soubessem que era falso. No entanto, quando confrontado com esse soco que o quinto príncipe havia enviado com o mundo inteiro por trás dele, Fan Xingjian não teve nenhum desejo por isso. Ele também não recebeu à força. Em vez disso, ele desapareceu mais uma vez, movendo-se através de lacunas espaciais e, em seguida, aparecendo abruptamente ao lado do quinto príncipe, lançando um ataque de espada. Evitando poder forte e atingindo pontos fracos, Fan Xingjian era como uma espada imortal do passado antigo. Ele também parecia ter uma grande determinação de desconsiderar tudo. Mesmo se ele recebesse o mundo inteiro, ele o veria com desdém e se viraria para sair com um flash. Isso exibiu a vontade marcial de Fan Xingjian, que havia rompido a vida e a morte e buscava viver no meio da morte. Tendo visto até a vida e a morte, o que alguém veria no mundo. Com aquele último flash quando ele entrou em lacunas espaciais, era como se ele tivesse entrado em reclusão oculta, mas ainda assim permanecesse conhecido no mundo. Ele então reapareceu no mundo, levantando-se em revolta e sacudindo o mundo inteiro. Acompanhando este ataque de espada de Fan Xingjian, muitas cicatrizes profundamente arragadas apareceram na armadura divina do quinto príncipe. A terrível força da espada surgiu, enfraquecendo a defesa da armadura divina, camada por camada. À medida que a espada do vazio infiltrante cortou mais fundo nas camadas, o interior do corpo do quinto príncipe foi picado em uma névoa de sangue e ele não conseguiu se regenerar a tempo. No entanto, agora, a coisa mais aterrorizante ainda era o ataque de intenção de espada de Fan Xingjian. Ele mostrava uma cena que continha uma mensagem: não preciso que você me dê o mundo e não quero o mundo que você está me dando. Agora, vou pegá-lo sozinho. Era como se esse único ataque de espada tivesse causado uma situação precária, uma escolha difícil entre a vida e a morte. Havia até mesmo um jorro da intenção das 6 espadas elevadas aos céus misturado com ele. Parecia haver um som explosivo tocando no espaço vazio, e Fan Xingjian conseguiu realmente sacudir a consciência do quinto príncipe de seu corpo físico. Vendo esta cena, Tian estava prestes a fazer sua jogada. No entanto, só então a espada que havia cortado as lacunas espaciais anteriormente apareceu de repente diante dele de forma explosiva, cortando violentamente o corpo físico de Tirante. A espada que Fan Xingjian havia cortado com força total era algo que nem Tirante poderia negligenciar, muito menos Tian Yi, que acabara de suprimir a vontade de Tirante e ainda não havia se acostumado a este corpo. Tian Yi foi lançado voando a vários milhares de metros de distância por este ataque de espada. Apesar disso, ele conseguiu se recuperar muito rapidamente. No entanto, foi nesse curto instante que Fan Xingjian conseguiu encontrar a menor oportunidade. Sob o olhar atônito do quinto príncipe, seu corpo que havia perdido o controle de sua vontade agora estava indefeso. O interior de seu corpo foi destruído diretamente pelo vazio infiltrado de Fan Xingjian, transformando-se em pedaços de névoa sangrenta e abrangendo a armadura divina. Não! O quinto príncipe soltou um grito agonizante, querendo voltar ao seu corpo e regenerá-lo. No entanto, como Fan Xingjian poderia permitir que ele fizesse isso? Com um movimento do dedo da espada, a intenção da espada mortal de Fan Xingjian mais uma vez cortou a vontade do quinto príncipe. A intenção da espada negra,
que encheu o céu, envolveu o corpo do quinto príncipe, explodindo instantaneamente sua vontade e transformando-o em mingau. A essa altura, Tian finalmente havia chegado. Controlando o corpo de Tirante, ele deu um soco. O poder violento veio esmagando, como se quebrando as restrições de tempo e espaço. As auras de mais de 1440 sementes especiais foram repentinamente liberadas de forma explosiva, transformando-se em fluxos de auras e subindo no ar. Incontáveis partículas físicas explodiram simultaneamente, liberando uma luz gloriosa no céu. Neste momento, Tianyi realmente acendeu 99% do poder de Tirante, exibindo seu grande cultivo de ser capaz de suprimir a consciência e controlar o corpo físico de outra pessoa. Diante do soco quase com força total de Tirante, até mesmo Fan Xingjian não estava disposto a enfrentá-lo à força. Com um flash, ele entrou nas lacunas espaciais mais uma vez e reapareceu abruptamente a vários milhares de metros de distância com um flash, cortando o espaço com várias espadas. Com cada espada cortante, ondas de aura mortal negra atacavam o Tirante. A terrível luz da espada moveu-se na velocidade da luz no ar, penetrando na mente de Tirante em um instante e colidindo com a vontade de Tianyi. Fan Xingjian podia até ver que na consciência de Tirante, uma enorme figura de luz estava no meio, exalando ondas de majestosa pressão divina. Era como se a figura fosse o rei de todos os deuses nos céus, o comandante no centro do mundo, capaz de suprimir o mundo inteiro apenas com as costas da palma da mão. Fluxos de caminhos sem espadas mortais cortavam o corpo daquela figura de luz, enviando ondulações sem fim e respingos de faíscas. Essas faíscas eram de seus pensamentos, criadas a partir da colisão de vontades. Oh! Fan Xingjian não conseguiu derrotar Tianyi com aquele corte de sua aura mortal. A dureza da vontade marcial de Tianyi atingiu um nível inacreditável. Aproveitando essa chance, o quinto príncipe mais uma vez reuniu sua vontade marcial, transformando-se em um fantasma flutuante. Ficou claro com apenas um olhar que ele havia sofrido grandes danos. O quinto príncipe lançou um olhar extremamente vingativo e sedento de sangue para Fan Xingjian. Então ele olhou para seu próprio corpo. Seu corpo físico havia sido rasgado por Fan Xingjian em pasta de carne, e havia uma névoa de sangue cobrindo toda a sua armadura divina, que parecia estar passando por algumas mudanças. Depois que a armadura divina encolheu e se espalhou com a carne e o sangue do quinto príncipe, parecia que havia sido revivida e agora estava absorvendo infinitamente a carne e o sangue do quinto príncipe. O quinto príncipe imediatamente começou a se comunicar com Tianyi enviando correntes de informação para a consciência um do outro. O quinto príncipe disse surpreso: "Meu corpo físico. O que está acontecendo?" Tianyi franziu a testa. Parece que, embora a consciência da besta alada celestial de 4 olhos tenha morrido, ela não foi vencida. Agora, estimulada por sua carne e sangue, ela despertou mais uma vez. No entanto, ainda está em um estado nebuloso. Se você deixar continuar absorvendo seu corpo assim, pode realmente voltar à vida. Little Black não está morto. O quinto príncipe perguntou surpreso. No entanto, no momento seguinte, ele ficou um pouco nervoso. Então, se eu deixar que continue absorvendo o meu corpo assim, não vou perder meu corpo físico. Que assim seja. Você poderá se juntar a mim no treinamento puro de sua vontade marcial. O quinto príncipe disse ansiosamente: "Isso não pode acontecer. Mestre, ajude-me rapidamente a pará-lo. Salve meu corpo." O quinto príncipe ainda queria dominar todo o mundo mortal e desfrutar de beleza sem fim, bons vinhos, ótimas iguarias e tudo mais neste mundo. Como ele poderia perder seu corpo? A comunicação deles foi concluída em apenas um instante. Tianyi franziu a testa e estendeu uma mão, saqueando o mundo. Ele era como um deus antigo querendo agarrar o sol e a lua enquanto agarrava o corpo físico do quinto príncipe. O poder violento pressionou centímetro por centímetro, criando explosões no ar e transformando a área dentro de 100 metros em um vácuo. Esta foi a arte da palma criada por Tianyi, a palma número 1 do mundo. No entanto,
Como Fan Xingjian poderia permitir que Tian Yi agarrasse o corpo físico do quinto príncipe? Ele bateu com o dedo da espada, encontrando e colidindo com a palma da mão de Tian Yi. Em meio aos tremores violentos, era como se todo o espaço fosse desmoronar enquanto ondas espessas de forças brancas varriam em todas as direções de onde a palma e o dedo se encontravam. As ondas de choque criadas a partir deste ataque enviaram a armadura divina voando a mais de 1000 metros de distância, simultaneamente destruindo completamente o corpo físico do quinto príncipe em pó. Enquanto o quinto príncipe assistia a essa cena, ele soltou um grito agonizante e seus olhos se encheram de loucura e vingança sem fim. No entanto, Fan Xingjian ainda não parou por aí. Com Zuoshi, a aura da intenção da espada em seu corpo disparou no ar. Então, com um flash, Fan Xingjian apareceu atrás de Tian Yi e bateu na cabeça de Tirante. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 562 Sair, sair, sair. No momento em que o ataque de espada de Fan Xingjian desceu, fortes ondas de turbulentas intenções de espada mortal jorraram na mente de Tian Yi, como se quisesse atingir sua intenção completamente. Estrondo. No entanto, quando suas intenções colidiram, não apenas a violência marcial de Tian Yi não foi atingida, como também empurrou para trás a intenção da espada, querendo contra-atacar a mente de Fan Xingjian. Este ataque revelou o quão poderosa a formidável vontade marcial de Tian Yi se tornou através do processo em que ele continuou a se acostumar com o mundo. Quanto à mente de Tirante, Tian Yi não tentou defendê-la. Isso porque ele sabia que Tirante ainda não havia atingido o nível de regeneração cerebral. Portanto, se Fan Xingjian não desejasse matar Tirante, ele não atacaria o cérebro. Como esperado, o corpo de Fan Xingjian disparou nas lacunas espaciais com um flash e reapareceu acima de Tian Yi. Desta vez, ele se aproximou ainda mais de Tian Yi do que antes. Mas ondas de intenção de espada caíram dos céus, e era como se todo o céu fosse desabar, destruindo todos os seres vivos do mundo. No entanto, Tian Yi sorriu friamente novamente. Com um estrondo, a figura de luz na mente de Tirante deu um soco, e uma vontade marcial violenta destruiu instantaneamente a intenção da espada de Fan Xingjian. Como uma existência que poderia usar puramente a vontade marcial para afetar o mundo físico, Tian Yi estava muito acima de Fan Xingjian ao comparar apenas suas vontades. Portanto, por alguns ataques consecutivos, Tian Yi não prestou atenção ao ataque físico de Fan Xingjian. Ele simplesmente esmagou a vontade marcial de Fan Xingjian durante as colisões repetidas. HMPH, a razão de eu continuar quebrando sua vontade é para que eu possa estabelecer uma impressão em sua mente de que sou invencível e não pode ser obliterado. No entanto, assim como Tian Yi estava pensando nisso, Fan Xingjian lançou outro ataque de espada mais uma vez, e os cantos de seus lábios revelaram uma sugestão de sorriso. Desta vez, Tian Yi quebrou completamente a vontade de Fan Xingjian, mas não foi capaz de romper a força da espada de Fan Xingjian. O fator mais surpreendente neste ataque de espada de Fan Xingjian foi a técnica necessária. A espada do vazio infiltrante e as ondulações da espada Light Pursuit foram ativadas ao mesmo tempo. Este ataque de espada consistia na combinação da misteriosa habilidade do Infiltrating Void de se mover através de lacunas espaciais e a velocidade das ondulações da espada do Light Pursuit. Naquele instante, mais de 10 milhões de fluxos da força da espada do Infiltrating Void explodiram na mente de Tirante. O poder aterrorizante vaporizou instantaneamente seu cérebro completamente. Se Tirante estivesse sozinho, não teria sido tão fácil para Fan Xingjian atacar seu cérebro diretamente, mesmo que ele desejasse fazê-lo. No entanto, como Tian Yi continuou a não guardá-lo repetidamente, acabou se tornando um hábito. Foi somente quando o cérebro de Tirante estava sendo atacado que Tian Yi ficou atordoado. E pensar que ele não está se importando com a vida de seu subordinado? Enquanto Tian Yi estava atordoado, o cérebro de Tirante explodiu. Seu crânio estalou levemente, e uma cena retratada dos 6 reinos do renascimento em vontade crescente desceu do céu.
A vontade de um ser humano exigia o apoio do cérebro, e era somente com o apoio do cérebro que a vontade seria então capaz de controlar o corpo a partir de um nível fisiológico. Agora, sem o apoio do cérebro e enquanto sua consciência estava sendo simultaneamente abalada pelas 6 espadas elevadas ao céu, a vontade de Tianyi finalmente se transformou em uma figura de luz e voou lentamente para fora do corpo de Tirante. Uma mensagem furiosa acompanhada por sua vontade marcial foi enviada em todas as direções na velocidade da luz. HMPH, você é realmente cruel. E pensar que você mataria um subordinado, que é um semideus com 3 níveis de perfeição, apenas para me expulsar. E mesmo. Tem certeza de que ele está morto. Suas vontades se chocaram e informações foram trocadas. Tian imediatamente olhou na direção de Tirante. Naquele instante, ele ficou um pouco surpreso. E pensar que o cadáver de Tirante havia começado a se regenerar novamente. Tian Yi, que cultivava na seita preeminente desde jovem, não apenas desconhecia o método para alcançar o nível divino, mas também desconhecia a existência de magos. Essa regeneração que era contra o bom senso imediatamente criou um vazio no coração de Tian Yi. No entanto, com seu cultivo, ele foi capaz de preencher instantaneamente tal vazio em um piscar de olhos, levando apenas 1 milésimo de segundo no máximo. No entanto, aconteceu que entre as pessoas presentes, havia alguém com uma intenção de espada tão poderosa que poderia aproveitar a chance criada a partir deste milésimo de segundo. Ondas de lâminas de espada negra pura saíram do corpo de Fan Xingjian. A intenção da espada da vontade celestial foi ativada. Fan Xingjian optou por não usar a intenção da espada da evolução do céu durante todo esse tempo, permitindo que sua vontade marcial estivesse em desvantagem até mesmo explodindo o cérebro de Tirante. Isso então criou uma lacuna na alma de Tianyi naquele instante. Fan Xingjian planejou tantos movimentos apenas para que ele pudesse liberar a intenção da espada da evolução celestial neste exato momento. Bum 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 bum. Naquele instante, a figura de luz, na qual Tianyi estava na forma, soltou um grito agonizante de abalar o mundo. Violenta vontade marcial foi desencadeada, fazendo com que mais de 1000 pessoas na academia regional desmaiassem neste exato momento. Incontáveis animais com vontades mais fracas morreram, sangrando por suas 7 aberturas. Quanto à figura de luz em que Tianyi havia se transformado, agora era como óleo escaldante que havia sido agitado loucamente e estava começando a derreter. Como derramar petróleo em chamas em papel branco, a intenção da espada da evolução do céu, negra como breu, esmagou instantaneamente a vontade marcial de Tianyi camada por camada, como se quisesse derretê-la completamente. Vamos embora. Naquele instante, tendo se transformado em um feixe de luz branca extremamente forte, Tianyi quis trazer o quinto príncipe com ele e ir embora. Agora, ambos estavam puramente no estado de vontade e podiam se mover na velocidade da luz. Mesmo que eles não fossem páreo para Fan Xingjian, sua velocidade de fuga não era algo que Fan Xingjian poderia ser páreo. Com um flash, eles se transformaram em raios de luz que cortaram o ar e desapareceram completamente. Pensar que ele existe puramente no estado da vontade. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram. Com um flash, ele percorreu uma distância de vários milhares de metros e chegou diante da armadura azada celestial de 4 olhos, querendo trazê-la consigo. Depois de absorver a carne e o sangue do quinto príncipe, esta armadura divina passou por uma incrível transformação. Parecia ter evoluído como uma criatura viva. No entanto, assim que Fan Xingjian estendeu a mão para agarrar a armadura, um tremor surgiu, provocando ondulações semelhantes à água. Então, no momento seguinte, uma palma cinza se estendeu. No momento em que esta palmeira apareceu, a temperatura dentro de Senli de toda a Great Eastern City pareceu subir. Toda a água no ar parecia estar diminuindo a uma velocidade espantosa. Pensar que apenas a aparência de uma palmeira quase desencadearia a criação de uma extensão infinita de terra árida. No entanto, quando confrontado com o súbito aparecimento dessa garra querendo arrebatar a armadura divina, Fan Xingjian não pareceu surpreso como esperava.
Ele ativou sua intenção de espada volitiva do seu mais uma vez e cortou com instante. Um segundo adicional parecia ter sido adicionado ao tempo deste mundo, e a palma cinza colidiu com um ataque de espada. Devido a haver um segundo adicional, Fan Xingjian conseguiu agarrar a armadura divina. Aquela palma cinza não mostrava nenhum sinal de desejo pela armadura. Em um piscar de olhos, mais uma vez recuou para as passagens do espaço escuro, desaparecendo completamente. Era como se a mudança de temperatura e a criação de terras estéreis tivessem sido uma ilusão. Olhando para o céu ao redor, os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente e parecia haver uma intenção de matar reunida neles. Tirante correu do lado e disse: "Que poderes aterrorizantes! Não me diga que foi o Senhor Celestial da aniquilação do mundo", disse Fan Xingjian calmamente. "No meu caminho de volta, senti que uma espécie de leve intenção maliciosa me envolveu. Portanto, quando eu estava lutando contra o quinto príncipe e o outro cara agora, eu o fiz em várias etapas, em vez de ir com tudo desde o início. Eu estava me preparando para isso. Eu não esperava que o Senhor Celestial da aniquilação mundial ainda estivesse me seguindo. Parece que ele não ficou satisfeito em me deixar escapar. Mas com este teste, ele deve saber o quão forte eu sou também." Após as trocas e treinamentos que duraram 7 dias e 7 noites, a alma de Fan Xingjian tornou-se ainda mais clara e nítida. Agora, até as 5 espadas matadoras de deuses mostraram sinais de fusão. Se não fosse pelo treinamento durante os últimos 7 dias e 7 noites, permitindo que suas artes de espada melhorassem mais uma vez, ele poderia estar em desvantagem hoje. Fan Xingjian pensou, tendo colidido com a intenção da espada da vontade celestial e a espada instantânea. O Senhor Celestial da aniquilação do mundo provavelmente está se sentindo surpreso e duvidoso, e não vai agir de forma imprudente novamente. Tirante engasgou: "É realmente ele? Eu ainda não o vi em ação, mesmo depois de ter estado com o Santuário Terrene por tanto tempo. E pensar que você trocou um movimento com ele?" Ele não pôde deixar de perguntar ansiosamente: "Como foi? Como foi sua viagem ao Santuário Terrene desta vez?" Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 563. Despojos de guerra. Droga. Droga. Fan Xingjian. Eu vou matá-lo. Vou deixá-lo saber que lutar contra mim é a coisa que ele mais vai se arrepender em toda a sua vida. Ondas de intensa fúria e ódio se desencadearam explosivamente, e parecia haver uma brisa de vento misterioso soprando no vale. No entanto, com o desencadeamento das ondas de fúria, a vontade marcial do quinto príncipe, que era como uma imagem fantasma, tornou-se cada vez mais tênue. Era como se ele fosse desaparecer deste mundo a qualquer momento. De fato, para aqueles abaixo do nível divino, depois de terem seus corpos físicos destruídos e apenas suas vontades marciais permanecerem no mundo físico, eles não deveriam poder existir por muito tempo. A vontade exigia o apoio do corpo físico para existir na consciência. Isso a menos que o indivíduo pudesse treinar sua vontade para o nível divino, transformando-se assim em uma existência material que poderia afetar o mundo físico. Vendo que o quinto príncipe estava se dissipando lentamente em meio às suas ondas de fúria, Tian disse em voz profunda: "Concentre-se e acalme-se. Não deixe sua mente correr solta. Se isso continuar, você realmente morrerá." "Morrer?" O quinto príncipe riu loucamente. "Sem um corpo físico, qual é o sentido de viver? Eu poderia muito bem estar morto. Sem um corpo físico, você pode me seguir para temperar puramente sua vontade marcial", disse Tian com indiferença. "Mesmo que você não esteja disposto a cultivar puramente sua vontade marcial, ainda pode esperar até que sua vontade fique mais poderosa antes de arrebatar um corpo físico e reviver mais uma vez." "Pegar um corpo físico e reviver mais uma vez?" O quinto príncipe ficou atordoado por um momento antes de dizer: "Isso mesmo. Eu quero reviver. Quero me vingar de Fan Xingjian. Quero que ele implore enquanto sente grande arrependimento e dor." Ondas de ódio foram infinitamente desencadeadas nas profundezas da consciência do quinto príncipe, fazendo exalar fluxos de fraca luz negra.
Este é o caminho a percorrer, disse Tian friamente. Aquele Fan Xingjian é realmente um oponente mais formidável do que qualquer outro que já conheci antes. Se eu não me livrar dessa pessoa, meu coração não ficará tranquilo. No momento, Tian estava se sentindo igualmente mal. A luz que ele emitia de todo o corpo tornou-se tão fraca que parecia uma camada de papel. Era como se uma rajada de vento passasse, Tian desapareceria completamente. O ataque da intenção da espada da vontade celestial, que abriu uma brecha em sua alma naquele instante, o prejudicou bastante. Pensando na proeza aterrorizante da intenção da espada da evolução celestial, a figura leve de Tian parecia tremer incontrolavelmente. Com este grande golpe, perdi o fruto do meu trabalho árduo nos últimos 3 meses, pelo menos. Os olhos de Tian se estreitaram. Fan Xingjian, foi? Vou lembrar de você agora. O quinto príncipe finalmente conseguiu se acalmar quando disse: vamos nos recuperar primeiro e depois procurar meu irmão mais velho jurado. Ele é o primeiro imperador, o líder da Aliança do Grande Rio e um dos 10 grandes especialistas em nível divino na Império. Com a ajuda dele, definitivamente seremos capazes de recuperar nossas habilidades antes de procurar Fan Xingjian por vingança. Incontáveis níveis subterrâneos abaixo das planícies de grama no norte. O lugar estava completamente cheio de auras de enxofre e chamas intensas. O rio subterrâneo escuro formado por fluxos de lava continuou a emitir ondas de calor poderoso incessantemente. Uma figura envolta em um manto cinza da cabeça aos pés saiu de uma caverna. O grande ancião do santuário terreno, o Rei Verme, que estava ao lado imediatamente se aproximou e disse: meu senhor, você voltou. Como está Fan Xingjian? A voz rouca do Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo rasgou sob o manto cinza. Este rapaz realmente não deu tudo de si quando estava lutando contra vocês. Ele mais uma vez se lembrou do instante de Fan Xingjian, que veio e saiu sem deixar vestígios. No momento, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial estava se sentindo extremamente cauteloso contra Fan Xingjian. Mesmo um especialista em nível divino como ele não foi capaz de sentir de onde veio aquele ataque de espada. Fan Xingjian não deve ser subestimado. Deixe-o estar por enquanto. Espere até que eu alcance um avanço para o segundo nível do nível divino, e minha vontade e corpo físico sejam capazes de se transformar de forma intercambiável. Então eu estarei capaz de oferecer meu próprio corpo físico como um sacrifício para realizar magia negra, refinando completamente este físico verdadeiro do demônio da seca. Até então, eu naturalmente serei capaz de suprimi-lo com grande facilidade, disse o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo com indiferença. Fan Xingjian não é o ponto crucial. É o demônio negro e os outros. E pensar que eles vão unir forças com a família real do Império para matar o clone de um deus do mal. HMPH, o clone de um deus maligno pode ser morto tão facilmente. Operação e se tornar o único a ganhar o máximo com isso. Embora outras pessoas não saibam disso, eu sei que a Igreja da Verdade Universal tem mantido seus olhos nas fronteiras e passagens do mundo. Eles não serão capazes de esconder a descendência de um Deus maligno dos membros da Igreja da Verdade Universal. Em outro lugar, Fan Xingjian já havia retornado ao chão enquanto agarrava a armadura divina. James, Zhou Xingwen e os outros imediatamente se aproximaram dele, com James sendo o primeiro a perguntar: Xingjian, a pessoa que atacou no final. É o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial do Santuário Terreno, disse Fan Xingjian, sem se importar com o espanto deles. Então ele continuou: quero pensar em uma maneira de modificar esta armadura. Faça com que o An Xiaoyan venha para a Terra Sagrada. No momento seguinte, ele já havia aparecido na Terra Sagrada com um flash. Depois de absorver a carne e o sangue do quinto príncipe, esta armadura, que foi feita da besta celestial de 4 olhos, continuou a ondular e parecia haver uma mudança misteriosa ocorrendo em todo o seu corpo. Tirante seguiu Fan Xingjian até aqui. Depois de ouvir sobre o encontro de Fan Xingjian com o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo, Tirante suspirou e disse: pensar que as coisas acabaram assim. Como esperado, você não conseguiu colocar as mãos na pedra essencial da origem.
A aniquilação do mundo. O Senhor Celestial tem mantido uma guarda apertada sobre ele, e agora ele também está guardado contra você. Provavelmente será ainda mais difícil para você colocar suas mãos nele agora. Mas você disse que a família real vai unir forças com a Associação dos Magos para matar o clone de um deus do mal. Esta é uma notícia realmente sensacional. Fan Xingjian pensou o mesmo também. Que tipo de existência eram os deuses do mal? Eles eram formas de vida horríveis que existiam no espaço-tempo infinito, nos seus além dos céus. Seus poderes poderiam permitir que eles viajassem pelas passagens do mundo, que eram extremamente distantes, e chegassem ao Miracle World. Eles podem até emprestar seu poder para todos os magos do mundo usarem. Existências como essas. Seu poder e o nível de sua força estavam além da imaginação das pessoas comuns. No momento, as pessoas da família real e da Associação dos Magos tinham realmente pensado nos deuses malignos que existiam nos seus além dos céus. Eles foram realmente audaciosos. Matar o clone de um deus do mal? Tirano suspirou. Na história, quase ninguém fez algo assim antes. Eu sinto que isso é uma coisa extremamente ruim. Os deuses do mal são muito poderosos. Aqueles que cultivam a magia negra devem entender o grande poder que os deuses do mal possuem. Se a consciência deles realmente descer sobre este mundo, então não haverá como matá-los. Se isso acontecer, todo o mundo humano pode ser destruído mesmo antes da chegada do sétimo ataque. Eles estão se arriscando demais para estar fazendo isso. Fan Xingjian assentiu. Mas é impossível para nós irmos e detê-los também. Juntos, a família real e a Associação dos Magos são uma força muito poderosa para ser reconhecida. Além disso, sinto que a Igreja da Verdade Universal provavelmente não vai ignorar isso. Certo, agora, o que precisamos fazer é continuar obtendo mais poder para que possamos ter uma chance de nos posicionar nos grandes eventos futuros. Fan Xingjian olhou para a armadura divina em sua mão e parecia ser capaz de sentir um poder misterioso crescendo dentro dela. Nesse momento, Wang Xiaoyan, a senhorita mais velha do clã Wang e descendente da dinastia do Mar Montanhoso, entrou. Ouvi dizer que você estava procurando por mim? Dê uma olhada neste. Fan Xingjian exerceu força levemente na palma da mão e enviou a armadura, que era feita da bestalada celestial de 4 olhos, antes de Wang Xiaoyan. Wang Xiaoyan deu uma olhada rápida, tocou um pouco e continuou a escaneá-lo com sua percepção celestial. Sua expressão se intensificou com mais e mais surpresa. Interessante. Esta é uma armadura feita de uma bestalada celestial de 4 olhos, certo? Poderia ser aquela que o quinto príncipe tinha. Wang Xiaoyan engasgou de surpresa. A maneira como a armadura foi forjada é horrível. Pode-se dizer que foi criada comprimindo-a violentamente. No entanto, os meios pelos quais o testamento da bestalada celestial de 4 olhos foi montado é muito incrível. Pensar que ele é capaz de apagar diretamente as memórias da bestalada celestial de 4 olhos de seu testamento e prendê-lo na armadura, permitindo para ser a fonte de energia para a armadura. Isso torna todo o equipamento dos restos divinos vivo. É incrível. É realmente incrível. Isso é especialmente quando absorveu a carne e o sangue de um especialista. Parece que ainda tem algumas mudanças especiais. Fan Xingjian disse, então você pode modificar isso. Eu tenho uso para isso. Wang Xiaoyan sorriu. Eu posso não ser tão bom quanto você em uma luta, mas em termos de forjar armas e armaduras divinas, você não é páreo para mim. Deixe comigo. Em 2 semanas, no máximo, eu vou te dar um nível 32 equipamento dos restos divinos. Mas os materiais. Pegue o que precisar. Dinheiro não é problema. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 564. Armadura divina 10 dias depois. Tirante e Fan Xingjian ficaram um ao lado do outro na Terra Sagrada. Armas e armaduras sempre foram extremamente importantes para os especialistas em Knight, disse Tirante. Os cavaleiros especialistas da história, especialmente os especialistas de nível divino que deixaram seus nomes para trás na história, tendem a ter sua própria armadura e arma também.
Quando uma pessoa poderosa é equipada com um poderoso equipamento de restos divinos, eles sem dúvida terão grande sucesso em seus esforços. Com este conjunto de armadura que o quinto príncipe enviou, bem como a espada divina forjada a partir desse osso espinhal de nível divino, sua proeza de batalha pode ser pelo menos 2 vezes mais forte do que antes. Mas, Tirantes suspirou, dizendo, no momento, você não tem a origem em Sense Stone. Você não vai se esforçar para atingir a regeneração cerebral antes de completar o 10º nível de impressões místicas. Fan Xingjian disse com indiferença. A regeneração do cérebro não será capaz de me trazer um aumento qualitativo para minhas proezas de batalha atuais. Eu também posso tentar depois de ganhar o 10º nível das impressões místicas. Enquanto Tiranti e Fan Xingjian conversavam, a única discípula de Fan Xingjian, Lilia, estava acumulando luz de espada no campo de treinamento diante deles. Ela empurrou lentamente a espada longa em sua mão, realizando movimentos de espada pouco a pouco enquanto parecia ser tão lenta quanto um caracol. Se um especialista visse isso, seria capaz de sentir as ondas de poderes destrutivos na ponta da espada longa de Lilia. Tirante olhou para Lilia, que estava treinando seriamente, e disse, você quer nutrir esta discípula? Você até transmitiu suas 5 espadas matadoras de deuses para ela. Fan Xingjian assentiu. Era verdade que as pessoas abaixo dele não eram poderosas o suficiente. A principal razão para isso foi que eles haviam cultivado apenas recentemente até o 5º nível das impressões místicas e ainda não tiveram tempo suficiente para usar os talentos que adquiriram. No entanto, considerando como Lilia reverenciava Fan Xingjian como se ele fosse um deus, isso mostrava que havia valor em criá-la. Portanto, Fan Xingjian transmitiu as 5 espadas matadoras de deuses para ela. Era uma pena que, embora ela tivesse ajuda do 5º nível das impressões místicas, seu talento nas artes da espada ainda estivesse muito longe do de Fan Xingjian. Portanto, entre as 5 espadas, Lilia só conseguiu compreender melhor a espada que tudo conquista. Foi também a razão pela qual ela se concentrou em cultivar especialmente essa técnica de espada em particular. Enquanto movia a espada lentamente, Lilia cortava as partículas físicas no ar, pouco a pouco. Pode-se dizer que cada passo que ela avançava era mais difícil do que cortar 1000 pessoas. Nesse momento, Fang Qian apareceu com An Xiaoyan. Durante os últimos dias, ela ajudou An Xiaoyan a forjar aquela armadura de asas celestiais de 4 olhos. Como um grande gênio da Terra, a formação educacional de Fang Qian era muito superior à de Fan Xingjian. Ela estava extremamente familiarizada com as várias informações de matemática, biologia e química. Foi também por isso que ela conseguiu ser selecionada por Li Xuangu e enviada para trabalhar com o primeiro príncipe no aprendizado dos meios de forjar equipamentos de restos divinos. Nos últimos dias, ela teve intercâmbios e trabalhou junto com An Xiaoyan. An Xiaoyan ficou surpreso com os vários conhecimentos de Fang Qian, que superavam o que estava disponível no Miracle World. Por outro lado, Fang Qian estava constantemente aprendendo com An Xiaoyan as técnicas de forjar equipamentos de restos divinos, um legado que o An Xiaoyan herdou da dinastia do Mar Montanhoso. Fang Qian disse, a armadura divina está pronta. Oh! Fan Xingjian olhou para a cabeça de Fang Qian, ligeiramente surpreso. Ele então viu que uma besta alada celestial de 4 olhos do tamanho da palma de uma criança havia emergido de seu cabelo comprido e grosso. Estava olhando curiosamente para os arredores. An Xiaoyan olhou para este equipamento de restos divinos com grande emoção. Este deve ser o melhor equipamento que já forjei em minha vida. Com essa experiência, ficarei ainda mais confiante em ajudar a forjar o equipamento usando o osso espinhal de nível divino a seguir. Fan Xingjian olhou para aquele pequeno animal e disse, ligeiramente surpreso, você o reviveu? Não é considerado revivido. Sua vontade original foi esmagada à força para se tornar uma fonte pura de energia. Este que você está olhando, se formos usar uma analogia, é mais semelhante a ser apenas uma forma de vida de cérebro e inteligência, disse Fang Qian. Na Terra,
Havia planos há muito tempo de usar formas de vida para criar armaduras, mas houve restrições nos materiais e no sistema de inteligência. Não acredito que os problemas foram resolvidos aqui. Isso é como refinar uma fera viva de nível divino em uma armadura. Ela tem uma certa quantidade de inteligência e continuará a comer, evoluir e se adaptar ao ambiente, ganhando cada vez mais poder. Fang Qian então colocou a pequena besta nas mãos de Fan Xingjian. Ele perguntou, como eu uso? A pequena besta deitou-se silenciosamente na mão de Fan Xingjian, aparentemente totalmente sem medo de estranhos. Apenas olhou silenciosamente para Fan Xingjian, sem se mover. Lilia, que estava ao lado, também se aproximou. Ela olhou para a pequena besta nas mãos de Fan Xingjian e seus olhos brilharam. É tão fofo. Fang Qian disse, coloque o dedo na boca dele e deixe-o tomar seu sangue. Você é um semideus com 3 níveis de perfeição. Seu sangue não terá apenas informações sobre seu corpo físico, mas também sua poderosa vontade marcial. Tomado seu sangue, ele vai se lembrar de você. Ao ouvir isso, Fan Xingjian colocou o dedo na boca da pequena fera e relaxou a resistência de seu corpo. À medida que os trovões celestiais e as forças magnéticas terrestres continuavam a enfraquecer, seu dedo atingiu o mesmo nível de resistência de um cavaleiro outorgado comum. A pequena besta mordeu o dedo, criando uma pequena ferida e começou a sugar o sangue fresco de Fan Xingjian. Em seguida, lambeu a ferida de Fan Xingjian e fortes poderes medicinais entraram em vigor, curando rapidamente a ferida de Fan Xingjian. Como se sentisse que Fan Xingjian estava perplexo, Wan Xiaoyan explicou, esta é a arte secreta da dinastia do Mar Montanhoso, a arte da armadura medicinal. Gastamos mais de 2 milhões de ouro e usamos mais de 500 tipos de ervas medicinais para quebrar completamente seu sistema corporal. Isso permitiu o sangue em seu corpo se transformasse em remédio enquanto continuava a absorver incessantemente partículas de éter. Com isso, enquanto você estiver usando a armadura, sua proeza medicinal continuará a se infiltrar em seu sangue. Não apenas será capaz de curar seus ferimentos a qualquer momento, mas também poderá continuar a reabastecer seu corpo físico. Pode até mesmo uma influência sutil no fortalecimento de seu corpo físico. Esse dinheiro foi bem gasto. Fan Xingjian sorriu. Como eu coloco? Fang Qian disse. Ele já deveria ter aceitado as informações de seu corpo físico, bem como sua vontade marcial. Tente usar a percepção do céu diretamente para transmitir informações a ele. Equipar meu corpo. No momento seguinte, o corpo da pequena besta sofreu uma mudança surpreendente. Ele se expandiu em uma velocidade rápida e, em um piscar de olhos, transformou-se em um conjunto de armadura dourada, envolvendo inteiramente o corpo de Fan Xingjian. No momento em que envolveu Fan Xingjian, incontáveis pontas de carne perfuraram o corpo de Fan Xingjian diretamente. Neste momento, Fan Xingjian ainda estava usando a armadura de aniquilação do abismo celestial, mas os espinhos a perfuraram instantaneamente. Então, como um monstro na hora das refeições, os espinhos imediatamente comeram a armadura de aniquilação do abismo celestial. Toda a armadura dourada vibrou, absorvendo a armadura de aniquilação do abismo celestial em seu corpo através dos espinhos. A consciência da armadura de aniquilação do abismo celestial soltou gritos agonizantes como se quisesse lutar. No entanto, foi completamente destruído em meio a uma onda de luz dourada. A armadura divina continuou a perfurar o corpo físico de Fan Xingjian. A resistência de um material de nível 32 não era algo que o corpo atual de Fan Xingjian poderia ser páreo. Naquela época, quando Fan Xingjian estava atacando o quinto príncipe, ele não podia fazer nada com esse conjunto de armadura. Ele só poderia usar a espada do vazio infiltrado para passar por essa camada de defesa e atingir o corpo do quinto príncipe diretamente. Como muitos espinhos perfuraram o corpo de Fan Xingjian, fortes poderes medicinais surgiram, trocando incessantemente com o sangue em seu corpo. Pode-se dizer que as impurezas em seu corpo estavam sendo limpas constantemente, e o corpo físico de Fan Xingjian continuou a se fortalecer e curar.
O mais surpreendente foi que um jorro de vontade dourada se conectou com o de Fan Xingjian, preenchendo cada centímetro do espaço ao seu redor. Naquele instante, Fan Xingjian já estava completamente envolvido por esta armadura dourada aerodinâmica. Embora Fan Xingjian ainda não tivesse atingido o nível divino, agora que ele tinha esse conjunto de armadura de nível 32, ele agora era capaz de usar a vontade materializada na armadura divina ou até mesmo emprestar a vontade da armadura divina e transformá-la em sua carne e sangue. Era só que a força de vontade da armadura divina não era tão forte quanto a do Senhor Celestial da aniquilação do mundo de nível divino. No entanto, pode-se dizer que depois de colocar esta armadura divina aí, em seguida, colocar sua vontade em uso, Fan Xingjian ganhou alguma habilidade para poder materializar sua vontade, bem como convertê-la em carne e osso. Sua defesa havia atingido o nível 32. Além disso, mesmo que seu oponente fosse capaz de passar pelo espaço para atacar, com as habilidades de recuperação de Fan Xingjian em combinação com as habilidades medicinais da armadura divina, ele seria capaz de se recuperar instantaneamente. Além disso, com as habilidades de espada de Fan Xingjian, ele ainda tinha confiança para ser capaz de travar uma boa luta contra o Senhor Celestial da aniquilação do mundo, mesmo que ele não escolhesse ativar a intenção da espada volitiva do céu. Embora ele pudesse não ser capaz de vencer, ele não tinha medo do Senhor Celestial da aniquilação do mundo. Pensando nisso, Fan Xingjian soltou um longo assobio e mal podia esperar para querer experimentar as proezas da armadura divina. De repente, ele deu um soco na direção de Tirante, que estava ao lado dele. Os olhos de Tirante brilharam e ele não hesitou em se defender dos punhos de Fan Xingjian com a palma da mão. No entanto, seu semblante mudou imediatamente e ele ativou os portões do Netherworld para absorver o poder de Fan Xingjian. Depois de fazer isso, ele recuou alguns passos para trás enquanto estava coberto de suor frio. Seu braço inteiro ficou completamente dormente por causa dos tremores. Inicialmente, apesar de estar em 3 níveis de perfeição e ter mais de 10.000 sementes especiais, a força física de Fan Xingjian não poderia ganhar vantagem sobre Tirante, que havia engolfado 2 guerreiros de impressões mágicas de nível divino. No entanto, agora, com a adição do poder da vontade da armadura divina, ele poderia esmagar Tirante apenas com seu corpo físico sozinho. Além disso, a intenção da espada mortal de Fan Xingjian, juntamente com a intenção da espada volitiva do céu em sua consciência e a vontade da armadura divina, agora fez com que o poder de sua vontade superasse em muito de todos os outros cavaleiros conferidos. Fan Xingjian era verdadeiramente invencível entre aqueles abaixo do nível divino. O semblante de Tirante ficou sombrio quando ele disse: "Que boa armadura de nível divino! Que nome você planeja dar a ela?" Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.